Olá, tudo bem? Esse é o Quase Meia Hora de Ciência e hoje nós estamos completando uma marca histórica de dois programas produzidos. Programas produzidos especialmente para você que gosta de ciência e para você também que nem sabia que gostava de ciência, mas gosta, não é, Dini Maria? Oi pessoal, isso mesmo, Bruno. Você sabia que numa pesquisa feita pelo Ministério de Ciência e Tecnologia mostrou que jovens a partir dos 16 anos se interessam mais por assuntos de ciência e tecnologia até do que por esporte? Olha, nem começou o programa e já tá aí a Dini Wikipédia Maria falando você sabia. Mas é verdade! Desde que a vinheta começou até agora a gente já perdeu tempo e não falamos sobre o tema do programa de hoje, que é a tatologia. Não. A tatologia, que é essa ciência que estuda o tato, o toque, o arrepio. Nada a ver, Bruno. Não tem nada a ver com um arrepio. O que a gente vai estudar hoje é tanatologia, que é o estudo da morte. Tanatologia. Ah não, gente, pelo amor de Deus, uma hora dessa, uma hora de ficar falando de morte. Vou falar sobre outra coisa, falar sobre o tato, que é muito melhor. Não dá, porque o programa já tá todo gravado. Ih, gente, pior é que tá tudo no roteiro aqui. Bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar, né? Bora começar então chamando o André Mazzini, que conversou com uma especialista no assunto. A professora Márcia Medeiros topou conversar com a gente sobre tanatologia e é com ela que a gente começa. Vai daí, André! A professora Márcia, ela é uma historiadora, fez o doutorado em letras, é isso mesmo, né, professora? Isso mesmo. E tem escrito sobre coisas muito legais, sobre corpo, gênero e sexualidade, sobre terrorismo, sobre gastronomia, envelhecimento e sobre o tema que nos trouxe aqui hoje, que é um tema muito relevante para ser discutido agora, que é a morte. Professor, eu lembro que a gente conversou uma vez sobre esse tema, há uns anos atrás, e você tinha comentado da morte como uma narrativa que a gente cria para significar um fenômeno que é humano, né? Eu queria começar perguntando para você, qual que é a narrativa de morte que faz sentido? Eu parto do pressuposto de que as boas narrativas que envolvem a morte, todas elas estão relacionadas ao fato de você ter conseguido viver uma boa vida. Então, o que é uma boa narrativa que está relacionada à morte ou uma boa morte? É o fato de que a pessoa viveu uma existência que vale a pena ser vivida. Né? E essa existência que vale a pena ser vivida não necessariamente significa uma existência de grandes feitos, uma existência de grandes fatos, porque a boa vida é aquela que a gente vivencia com pequenas vitórias, com pequenas coisas, com pequenas conquistas. Fui uma criança, fui jovem, me casei, tenho os meus filhos, eu vou deixar eles todos encaminhados, porque nós temos essa mania, ai pro meu filho, ai pro meu neto. Não, eu fiz a minha primeira parte, foi pro meu filho. Então eu vou tranquila, eu vou feliz, porque eu fiz muitos amigos. Eu tenho uma coleção de amigos. Eu sempre gosto de dizer para os meus alunos que, por exemplo, viver não cabe no Lattes. Né? Eu não tenho um espaço no Lattes onde eu posso dizer, hoje eu brinquei com meu cachorro, ou brinquei com meu gato, ou conversei com o Mazzini. Né? Mas todas essas questões, elas vão constituir uma narrativa na minha lembrança que vão favorecer uma boa existência. E por que é tão difícil falar sobre morte, professora? Porque normalmente as pessoas falam sobre isso, mas quase sempre envolvido num pano de fundo meio místico, né? Uma perspectiva religiosa sobre o que vai acontecer depois da morte, se vai para o céu, se vai para o purgatório, ou se ressuscita, enfim. São várias hipóteses que acontecem a partir da morte para lá. Mas por que é difícil a gente falar da morte como um fenômeno natural? Eu parto do pressuposto de que a nossa sociedade, ela trabalha a morte como um processo tabu e uma parte desse contexto está relacionada justamente aos avanços tecnológicos que nós tivemos e que acabam ocultando o processo de morte e morrer. Né?
O que eu estou querendo dizer com isso? E assim, quando eu estou falando isso, eu não sou contra a tecnologia, nem contra a medicina, nem contra nada disso. Não é essa a questão. A questão é que hoje nós ocultamos a morte das pessoas, né? Nós não falamos sobre ela, nós não nos dedicamos a tentar compreender o processo de morte e morrer como parte da vida, como algo que é natural, como você mesmo muito bem colocou, né? Então, quando a gente não discute esse assunto, quando a gente não traz à baila o significado que ele tem, ou então quando a gente tenta ocultá-lo, ou fazer com que ele seja esquecido, como se a morte se tornasse uma inimiga, né? A gente acaba aí criando todo um processo de sofrimento que é desnecessário. Como eu disse, a nossa sociedade, justamente pelo fato dela supervalorizar o tecnológico, em alguns momentos ela esquece do humano. E ao esquecer do humano, ela também esquece a sua própria ideia de finitude, né? E isso é um problema que eu acho que esse momento histórico que a gente está vivendo de pandemia, né, trouxe a nossa... a baila com uma força tremenda, né? Literalmente jogou na nossa cara isso, né? Então eu acho que nunca foi tão necessário e tão atual refletir sobre esse contexto. Ô Dini, você tem medo de falar sobre a morte? Olha, de falar de morte não, mas de morrer eu tenho um Eu vou pouquinho. falar pra você que só de eu pensar nisso já me dá um... Mas eu concordo com a professora Márcia Medeiros que é importante a gente falar sobre o assunto. Mas assim, dá uma gastura, né? E você não tá sozinho nessa, Bruno. Você sabia que numa pesquisa nacional encomendada pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios, esse assunto é tabu para 70% dos brasileiros? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Tony Ângelo, eu trabalho na assessoria de comunicação da UEMS e hoje eu tô aqui para tratar um assunto mais delicado, um assunto que é muito íntimo e individual de cada pessoa, que é como lidar com a morte. E hoje vai ser mais um relato contando a minha história, como eu lidei com a perda da minha mãe. E eu vou contar como uma forma de ajudar vocês a como lidar com a morte de um ente querido. Bom, eu perdi minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade pra depressão, porque ela se separou do meu pai e em consequência disso ela amava muito ele, então ela entrou em depressão e chegou a falecer. E pra mim assim, gente, na época como eu tinha 4 anos de idade, eu não senti muito a dor da perda, sabe? Eu sentia falta dela, mas como criança da cidade ainda não consegue assimilar muita coisa, eu não senti tanto assim quanto a minha irmã que na época tinha 15 anos, né? Pra mim, lidar com a morte, na verdade, foi um processo, né? Porque quando a gente perde um ente querido, primeiro é quando a gente se dá conta, que nem como eu era criança, quando eu me dei conta, poxa, eu não tenho mais a minha mãe. Aí eu entrei em um processo de negação, né? Porque eu não queria aceitar que aquilo tinha acontecido comigo. Então, consequentemente, eu não sofri pela perda dela. Assim, eu posso ter chorado ou qualquer coisa nesse sentido, nesse meio tempo, mas eu não sofri de verdade, eu não deixei meu sentimento da perda dela vir pra fora, sabe? Então, com esse processo de negação, eu demorei muito tempo a aceitar que a minha vida era aquela e que eu tinha que seguir em frente, que minha vida não parava. Porque quando a gente perde um ente querido, a nossa vida não para. A gente tem que continuar, quem é adulto, continuar vivendo, continuar trabalhando. Então, assim, a gente tem que ter uma inteligência emocional pra lidar com esses momentos, né? Então, assim, muita gente deve pensar, ai, mas eu perdi minha mãe, meu pai ou minha avó logo agora, que eu mais precisava deles. Mas, gente, se você perder sua mãe com 4, com 5, com 10, com 20 ou com 50 anos de idade, você vai sofrer do mesmo jeito. Nunca vai ser mais fácil. Você nunca vai estar preparado pra um tipo de perda dessa. Então já tira da cabeça que, ai, por que agora? Poderia ser mais pra frente. Não, gente, você ia sofrer do mesmo jeito. Porque quando você perde um ente querido, querendo ou não, deixa um vazio dentro de você, né? Aí na tentativa de falar assim, ai, tá, sofri, mas nem foi tanto assim. Na tentativa de se isentar do sofrimento, a gente começa a preencher a nossa vida com coisas que nos preenchem momentaneamente. E foi isso, na verdade, que eu fiz. Por muito tempo eu me neguei a aceitar que aquela era a minha vida e comecei a preencher minha vida com outras coisas que eu achava que fazia sentido e que eu achava que iam me completar. Mas no final das contas não me completou, porque na verdade aquele vazio que fica dentro da gente, na verdade, nunca é preenchido por nada. A gente tem que saber lidar. A gente nunca vai esquecer e eu acredito que a gente nunca vai superar. O que a gente vai é aceitar que aquilo aconteceu
aconteceu com a gente e conseguir lidar com isso pra vida inteira, porque isso um dia vai acontecer querendo ou não. Uma hora ou outra as pessoas que a gente gosta vão começar a ir embora e a gente vai ter que aprender a lidar com isso e aceitar. Tá, depois que eu peguei e parei e falei assim, meu Deus, realmente eu não tenho mais a minha mãe comigo. Aí que eu me permiti sofrer por isso, que aí eu coloquei tudo pra fora, as minhas frustrações, sabe? Com as coisas que eu achei que me preenchia, mas que não me preenchia. Que eu coloquei pra fora tudo que eu tava sentindo, que eu sofri de verdade. Foi aí que começou a vir a aceitação. Por quê? Porque a gente não pode fugir dos nossos sentimentos, né? A gente tem que... Se a gente tá com tristeza, a gente sente a tristeza. Se a gente tá com raiva, a gente sente a raiva. Porque a gente sabe que esse sentimento não vai ser pra sempre. Uma hora a gente vai parar de se sentir triste. Uma hora a gente vai parar de sentir raiva. Uma hora a gente vai parar de ter essas emoções. E a gente vai aceitar que aquilo aconteceu com a gente. Que aquilo poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Então, assim, na minha opinião, o primeiro passo pra você lidar com a morte é sofrer. Sofre, sabe? Se você tiver com vontade de chorar, você chora. Se você tiver vontade de desabafar com alguém, você desabafa. Se você tiver vontade de não fazer nada, você não faz nada. Claro, se você puder não fazer nada, mas sofre, entendeu? Bota tudo pra fora aquilo que você tá sentindo. Depois disso, você vai começar a ver que vai ficar muito mais fácil de aceitar que aconteceu aquilo com você, e você vai entender que não importa se acontecer agora ou se acontecer daqui a 30 anos, daqui a 20 anos, não vai fazer diferença, o sofrimento seria o mesmo. O engraçado é que quando a gente vive isso, a gente começa a teorizar como seria a nossa vida se isso não teria acontecido, e isso faz com que a gente demore mais de aceitar que aquilo aconteceu com a gente. Então, a gente sofre e é muito pior, porque a gente adia esse sofrimento. Então, se você tem que sofrer, você sofre, se você tem que chorar, você chora, que depois vai ser muito mais fácil a aceitação e vai ser muito mais fácil lidar com isso. Como eu disse, superar a gente nunca supera, porém a gente consegue aceitar e consegue ser feliz igual, a gente consegue fazer as nossas coisas igual, a gente consegue ir atrás dos nossos sonhos da mesma forma, porque a gente percebe que pra gente realizar tudo que a gente tem vontade, só basta a gente tomar uma iniciativa. A gente não pode depositar a nossa felicidade na vida dos outros. Apesar de gostarmos muito ou amarmos muito alguém, nossa felicidade não pode ser depositada inteiramente na vida dos outros, e sim nas nossas decisões e nas nossas escolhas. Não deixe que isso atrapalhe sua vida, não deixe que isso faça com que a sua vida fique parada e que você não consiga seguir em frente. Sofra, chore, se levante e lute, porque a vida tá aí e ela não para e a gente tem que viver, né? Eu adorei muito ter a oportunidade de fazer esse vídeo pra vocês, contando o meu relato. Eu espero que a gente se encontre no próximo programa. Um beijo, tchau! Medo da morte, é? É medo da morte? Tenho não. Graças a Deus. Graças a Deus e aos meus 2 pés, que no que viram ela, deram para dançar sem nunca ter aprendido. E ela doida vindo para mim, e eu doido me indo dela. E quanto mais eu dançava, mais cansada ela ficava. Botava os bofes para fora, até que bateu 4 horas e bateu a preguiça junto. Nela? Em mim não, tá brincando? Quem já viu um homem apaixonado preguiçoso? O dia raiou e eu dançando. O tempo passou e eu vivendo. Quando minha hora chegar, eu vou com ela. Ah, mas ela vai ter que aprender a dançar forró primeiro. Ô Jimmy, eu ainda quero fazer um programa sobre tato, porque eu acho que tem muitas coisas interessantes que a gente pode descobrir sobre isso. E também concordo com a professora Márcia Medeiros que é importante a gente falar sobre o luto, a perda, é muito bom para nossa saúde emocional. Concordo, mas ainda não acabou não. Quanto tempo a gente tem? Pouco tempo, Dini Maria, pouco tempo. Então, eu acho que a gente tem tempo ainda de soltar a segunda parte da entrevista que o André Mazzini fez com a professora Márcia Medeiros sobre tanatologia, não é? Bora aí, solta a produção! Produção. Professor, e tem uma abordagem também que eu queria muito sua ajuda até para entender isso. Por exemplo, como é que a gente trabalha a questão da morte com crianças? Porque, vamos lá, quando alguém está num contexto religioso, a explicação a respeito da morte já vem meio pronta, né? Você já sabe, existe um livro ou pessoas mais sábias que a gente que indicam o que vai acontecer, como que é, ajuda a gente a significar. Se você acredita em alguma coisa pós-vida, se torna mais leve. Principalmente se você acredita em pós-vida e dentro da sua vida você cumpre os pré-requisitos para você alcançar esse pós-vida positivo. E quando você não tem, né? Quando você não tem essa meta de pós-vida, você aproveita na sua vida ou não? Pergunta dos gregos, né? Desde a Grécia, desde antes da Grécia a gente pensa de onde a gente veio, onde estamos, o que fazer, para onde vamos. Mas
tirando um pouco a parte religiosa, eu tenho dúvidas sobre qual que é a abordagem mais educativa para a criança, que vai prepará-la para entender esse fenômeno. Embora possa parecer um pouco duro o que eu vou dizer, né, mas a verdade é essa. A melhor sugestão é trabalhar com o processo de forma natural mesmo, né? Vamos partir do seguinte pressuposto. Primeiro que a gente aí tem que entender um pouco sobre as questões da psicologia infantil, né? Se a gente for levar em consideração, a partir dos 7 anos de idade, a criança já desenvolve uma série de mecanismos onde ela começa a entender que as coisas na vida não são irreversíveis. E se a gente for parar para pensar o universo infantil que a gente tem hoje, ele meio que também oculta as questões sobre o processo de morte e morrer. Por que eu estou falando isso? Você pega qualquer desenho animado, o sujeito lá no desenho ele tem um acidente terrível, que a gente sabe que ele não teria condições de sobreviver àquele acidente, de repente, puf, parece que ele brotou do nada de novo, tá lá inteiro, né? Então, essas questões, mas elas são do mundo de fantasia. A nossa realidade, ela nada mais é do que uma projeção das nossas fantasias, né? Então, quando a gente não trabalha com o processo da verossimilhança, né, de forma adequada, a gente está contribuindo também para ocultar determinados fenômenos que vão trazer problemas para as crianças. Nos livros, ela é representada por uma caveira com uma capa e um capuz preto e um foice. Mas para mim a morte não é assim. A morte é só a morte mesmo. É uma coisa abstrata. Não é só a questão da morte em si, mas das perdas que essas crianças vão vivenciar, né? Primeiro, existe a possibilidade de você trabalhar essa lógica de forma lúdica, né? E quando eu estou falando de lúdico aqui, eu não estou falando no sentido de criar um mundo de fantasia, nem de dizer, virou uma estrelinha e foi para o céu. Não. É de você trabalhar os fenômenos da vida, fazendo com que as pessoas, e no caso específico, as crianças, compreendam o sentido desses fenômenos. A gente está vivendo um período em que a morte ganhou outra dimensão, né? Outra proporção. A gente vê morte o dia inteiro em todos os jornais, no nosso feed do Instagram, no Facebook. Eu queria que a senhora me dissesse se a tanatologia tem estudado e pode dar alguma pista para a gente sobre como lidar com a morte nesse contexto. Se a gente for considerar, a nossa sociedade ela já vinha dando sinais há muito tempo de um desgaste muito grande. Sinais de que a forma como a gente estava lidando com o mundo, a forma como a gente estava lidando com as outras pessoas, não suportaria o processo. Eu estou falando, por exemplo, da nossa relação de consumo, do fato da gente muitas vezes fazer coisas sem necessidade, e que essa pandemia mostrou pra gente que eram realmente sem necessidade, né? O fato da gente valorizar coisas que a pandemia veio mostrar que não tinham o valor que a gente precisava ter, né? O fato da gente passar a dar valor para coisas que a pandemia mostrou que a gente tinha que valorizar, como por exemplo a arte, né? Como por exemplo a literatura, né? Você imagina a gente passar aí nesse isolamento social, ou as cidades que estão em lockdown, como é o caso por exemplo de São Paulo, sem ter acesso à cultura, sem ter acesso à arte, sem ter acesso à literatura. Uma outra questão que essa pandemia trouxe foi a necessidade que a gente tem de efetivamente se despedir dos nossos mortos. Eu cresci num ambiente rural, no interior de São Paulo, e dentro desse contexto, a morte era considerada até normal. Era como se houvesse já um acordo tácito, todo mundo sabia o que tinha de fazer. Os homens, eles iam confeccionar o caixão. Era feito de maneira rústica aquele caixão. As mulheres se reuniam para confeccionar a mortalha, que era a roupa que ia vestir a pessoa morta. Tinha o luto, tinha o choro, mas nesse processo todo não tinha nada de macabro. Era tudo encarado com naturalidade. Morrer literalmente fazia parte da vida naquele contexto. Eu acho que uma das grandes lições que a gente tem nesse momento e que a gente deve considerar primeiro, não é porque uma sociedade evoluiu tecnologicamente que ela evoluiu eticamente. São duas instâncias diferentes. E a gente precisa recuperar esse equilíbrio, né? Segundo, a sociedade precisa cada vez mais valorizar a diversidade.
respeitar a diversidade de raça, a diversidade de gênero, a diversidade gerontológica. Porque não é admissível que a gente aceite perder uma vida. Imagina então a vida dos mais velhos, que são aqueles que guardam as tradições da nossa sociedade. A nossa necessidade é de sermos mais humanos e melhores enquanto pessoas hoje, né? Agora. Professor, obrigado pela participação, é sempre ótimo falar com a senhora. Eu agradeço. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, a gente está à disposição e sempre que precisar é só dar um alô, a gente está por aí. Tá certo, um grande abraço. Cruzei com a morte várias vezes na vida. Ora encarnada na fome, ora encangada com o crime. Mas não tive medo dela não. Não tive nem um pouquinho. Para dizer a verdade, eu sou mais eu sozinho do que ela mais seu bando de perigo. Me garanto na palavra, na lábia, na malícia. Como fiz naquele dia em que iludi a morte de tal jeito que ela findou por se namorar de mim. Espie para isso. E a infeliz não cismou de querer casar comigo? Argumentei. Mulher, me tira da cabeça. Tu não é mulher para mim e eu não sou homem para tu. E disse a ela que parasse de me querer, pois eu não a queria. No que ela se sentiu rejeitada. Mas eu expliquei para a morte que para se fazer querida, só mudando de ofício. Ela não aceitou meu conselho. E hoje vive por aí. De vez em quando ouço falar nela. O que eu sei é que nunca mais quis saber de mais nada comigo. O que é que eu posso fazer? Não gosto dela. Ah, Dini, eu adorei esse programa e ficou claro pra mim o seguinte: embora seja inevitável a gente sentir medo da morte, especialmente de quem a gente ama, deixar de falar sobre esse assunto não vai fazer a gente superar os lutos da vida, não é? É isso mesmo, Bruno. E vale a pena lembrar também que tanatologia não é só o estudo da morte, mas também de outras perdas que levam sofrimento pra gente ao longo da vida. E pra você que ficou com a gente até agora, não deixe de curtir o projeto Mídia Ciência de Jornalismo Científico nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar todo o material que foi feito aqui lá nas nossas redes. Tchau, tchau pessoal. Beijo pra você, tchau pessoal. Olá gente, tudo bem? Eu me chamo Felipe, sou estudante do 4º ano do curso de Pedagogia da UEMS de Paranaíba. Meu nome é Vanessa, sou servidora técnica administrativa da UEMS, da unidade de Dourados. Meu nome é Gisele, eu trabalho na UEMS de Dourados. E venho trazer um pouquinho, a minha reflexão sobre a morte. E eu vim aqui hoje responder uma pergunta, se eu tenho medo de morrer. Sim, eu tenho medo da morte. Uma palavra tão pesada. A própria palavra morte, para mim, tem um peso muito grande. Eu não tenho medo de morrer, porque eu acredito que a morte é uma etapa da nossa vida da qual todos nós vamos ter que passar por ela um dia. Essa etapa, da vida para a morte é um caminho, na minha crença, na minha religião. Eu tenho muito medo de morrer enquanto os meus filhos são pequenos e precisam muito de mim. Eu tenho medo de que pessoas que eu amo, como por exemplo a minha mãe, que é tudo pra mim, morram. E eu tenho medo também de morrer sem conseguir realizar alguns sonhos. Mas até lá eu tenho muita coisa para fazer aqui na Terra, então não tenho medo da morte. É complicado, mas é isso. Um beijo.